Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe e avalie. Desejo inicialmente que a paz do amado Mestre Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados e desencarnados, balsamizando dores, esclarecendo dúvidas, enxugando lágrimas, fortalecendo a fé. Conversaremos hoje um pouco sobre o assunto acidentados da alma. Mesmo título do capítulo 33 da obra Estude e Viva, da lavra mediúnica do Espírito Emmanuel e o médium Francisco Cândido Xavier. O benfeitor Emmanuel estabelece como base evangélica para a reflexão deste tema acidentados da alma, lá no capítulo 33 da obra Estude e Viva, o item 16 do capítulo 10 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da indulgência. Na mensagem do Espírito Protetor José. E esta mensagem é uma das instruções dos Espíritos desse referido capítulo 10 do nosso Evangelho. Mas Emmanuel também aproveita a questão 943 do Livro dos Espíritos, em que o codificador Allan Kardec assim perguntou aos venerandos colaboradores espirituais: de onde vem o desgosto da vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos plausíveis? E os espíritos responderam: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto trabalha com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Evidentemente que nós precisamos ter um ponto de partida para esta reflexão. E todos nós já vimos ou ouvimos falar sobre os acidentes físicos da vida. A queda de um avião, um terremoto, um desastre automobilístico, um tombo que você dê em casa ou na rua. Várias são as causas dos acidentes físicos da vida. Também é do nosso conhecimento que, diante destas situações, são mobilizadas diferentes formas de socorro.
sempre tendo a vítima como alvo principal. É fácil reconhecer um acidentado nessa situação, como fácil também é saber o tipo de socorro que cada um necessita, sempre relacionado com a gravidade do acidente. Mas quanto aos acidentes e acidentados da alma, como ocorrem os acidentes da alma? Quem são esses acidentados? Nós podemos idealizar o esclarecimento com a resposta da questão 943, anteriormente citada lá de O Livro dos Espíritos. Os acidentados da alma são criaturas que perderam o gosto pela vida, exatamente em função da ociosidade, da falta de fé, mas também pela saciedade de todos os seus desejos, de todos os seus gostos, porque são criaturas que não têm mais nada a aspirar. Sentem-se completadas de tudo. Mas todas as vezes que se fala em acidente, automaticamente se pensa em prevenção. Sim, porque toda situação passível de um acidente pode ser prevenida. E a prevenção deve ser uma cultura humana, sem a qual nós podemos adoecer, sofrer diferentes acidentes. É possível prevenir os acidentes da alma? O que devemos fazer com os acidentados da alma? E são duas perspectivas diferentes. Eu sendo o acidentado ou eu sendo a pessoa que vai acudir, socorrer o acidentado. Os acidentes da alma, diria eu, são aquelas circunstâncias ou situações em que nos envolvemos pela invigilância dos pensamentos, das palavras e das condutas, naqueles momentos em que abrimos espaços aos nossos adversários espirituais para a sua ação deletéria em nós. E aquele estado de ansiedade, de tristeza, e que muitas vezes nem sabemos o porquê daquilo está acontecendo. São momentos em que parece que, apesar de fazermos tudo certo, o resultado é sempre errado. O resultado é sempre adverso. E não raro, nós, cheios de espantos, perguntamos: onde foi que eu errei? E aí o Espírito Emmanuel, agora na obra O Livro da Esperança, numa mensagem intitulada Ante o Divino Médico, diz algo interessante sobre essa questão do adoecimento da alma. Sim, diz Emmanuel, somos espíritos enfermos, com ficha especificada dos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam ações e reações. Mas é preciso considerar que o facultativo,
mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Olha que interessante. Então, a espiritualidade, no plano mais alto, da vida maior, estão sempre nos observando, analisando os nossos comportamentos, as nossas ações, as nossas reações, o que pensamos, o que dizemos, o que fazemos. E apesar do grande mentor desta circunstância toda ser o próprio Cristo, o próprio Jesus, muitas vezes ele nem pode nos ajudar no processo de cura, nem muito menos atuar preventivamente, porque a própria criatura insiste em fugir do remédio. Você pode estar pensando, de que remédio estamos falando? Não é o remédio convencional da medicina humana. Nós estamos falando do remédio representado pelas dificuldades, pelas provas a que somos submetidos. Porque muitas vezes, para consertar uma doença da alma, um acidente da alma, nós recebemos um remédio amargo. Aliás, na maioria das vezes. Essas provas, umas são compulsórias. Nós temos que cumpri-las, queiramos ou não. E elas todas são definidas lá no nosso planejamento reencarnatório. Nós reencarnamos sabendo antecipadamente por tudo aquilo que vamos ou temos que passar durante a experiência carnal. Mas outras dificuldades, outras provas, nós acabamos mandando buscar com a nossa invigilância espiritual. O espírito Joana de Ângeles, na obra Plenitude, afirma que todo sofrimento é considerado uma doença da alma. A conduta moral e mental dos homens, quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, o sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo o campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que ali se instalam. Olha que explicação maravilhosa. Então essas doenças morais e mentais que nós temos, que aqui ela diz que é irritabilidade, ódio, ciúme, rancor, dissipação, soberba, inveja, vaidade, isso vai contaminando o organismo, vai enfraquecendo a defesa orgânica do organismo físico e do organismo espiritual e permite então a instalação do que ela chama agentes viróticos degenerativos. E aí nós adoecemos, aí nós nos acidentamos. Mas devemos considerar também que a doença da alma é um convite à evolução. Sim, é um convite à evolução, porque se a doença é resultado de um desequilíbrio, claro está que para curá-la nós precisamos reequilibrar-nos moralmente.
E o faremos isso com a prática do bem, que funciona como um antídoto ao mal que estamos ou estávamos experimentando. Aliás, a caridade, nas suas versões moral, espiritual e material, é uma excelente vacina contra as doenças da alma. Mas você pode dizer, eu faço tudo isso e vivo doente. Doente do corpo, doente da alma. Por quê? Recordemos que no planejamento reencarnatório, nós escolhemos o gênero de provas que devemos experimentar quando reencarnado. Mas não escolhemos a espécie das provas. Você pode, por exemplo, ter escolhido o gênero doença como a prova da sua atual reencarnação. Mas as doenças que vão lhe acometer vão depender, e muito, de seu comportamento espiritual na presente reencarnação. Lembremos que o saudoso Chico Xavier, que era uma criatura extraordinariamente caridosa em todos os sentidos, teve uma vida cheia de doenças do corpo físico. Mas ele considerava todas elas bondade divina. Sim, porque Chico dizia que todos aqueles males era Deus experimentando a sua paciência e a sua resignação. Portanto, tudo concorria para o seu progresso espiritual. Mas é fato também que nem sempre nós percebemos os acidentados da alma que perpassam o nosso caminho. Estão conosco e nós não os percebemos, não os reconhecemos como acidentados da alma. Sim, porque fisicamente olhando eles estão bem, bonitinhos, arrumadinhos, não demonstram ter nada, mas se fosse possível que nós tivéssemos uma aparelhagem tecnológica, que nós pudéssemos escanear esse corpo físico aparentemente saudável, é possível que nós encontrássemos uma alma toda fraturada, toda acidentada, completamente adoecida. E esses, esses que estão perpassando o nosso caminho, esses acidentados, o Emmanuel, no capítulo 17 agora da obra Caminhos de Volta, diz que os acidentados da alma são aqueles que amavam e foram preteridos, observando-se espancados nos sentimentos mais íntimos. Olha que interessante. Espancados nos sentimentos. Não é a pancada física, que é demacia, que pode fraturar, não. É a pancada no sentimento. Que eles são aqueles que dedicavam-se a empresas nobilitantes, que explodiram em falência e de um momento para outro se identificam sob os estilhaços da própria obra em destruição. São aqueles que criaram empreendimentos de trabalho digno, mas que foram massacrados por desafetos gratuitos. São aqueles que consagravam-se a tesouros afetivos, nos quais se viram repentinamente lesados nos mais altos valores da confiança,
os que foram traídos e que isso provoca um acidente terrível na alma da criatura. Acidentados da alma também são aqueles que entraram em realizações de brilhante fachada e descobriram-se no íntimo delas qual se fossem encarcerados em armadilhas de sofrimento. Foram traídos por eles mesmos. Acidentados da alma são aqueles que estabeleceram tarefas construtivas, mas que lhes escaparam das mãos. São aqueles que cultivaram planos de felicidade, mas que a morte de um ente querido pulverizou em montes de cinza sob chuvas de pranto. Então são diferentes situações que o Emmanuel lista aqui para gente e que são capazes de criar o acidentado da alma, mas evidentemente que esta alma só se acidentará se ela não tiver um estado de saúde perfeita. Aliás, a esse propósito, o mesmo Emmanuel, agora na obra Caminho, Verdade e Vida, assinala que, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, perdão, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento, os aniquilados do coração. Esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas no que se refere à virtude. Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Olha que interessante. E esse final da sentença do Emmanuel merece uma grande atenção da nossa parte. Raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes diz respeito, consciente de suas necessidades incontestes. E nesses casos podemos dizer que, para esses acidentados da alma, nós precisamos do exercício da compaixão para com eles, como forma de educar nossos sentimentos e a nossa visão em relação às dores do próximo. Sim, porque muitas vezes estão no seio familiar, estão no ambiente de trabalho, estão na casa espírita que nós frequentamos. E aí, no capítulo 33 da obra Estude Viva, que tem o mesmo título, Acidentados da Alma, o Emmanuel nos ensina dizendo: compadeces-te dos caídos em moléstia ou desastre, que apresentam no corpo comovedoras mutilações. Ele começa com uma afirmação fácil de ser entendida. É fato que nós ficamos compadecidos com todos aqueles que têm mutilações do corpo físico. Inclina-te, porém, com igual compaixão, para aqueles outros que comparecem diante de ti por acidentados da alma, cujas lesões dolorosas não aparecem. Além da posição de necessitados, pelas chagas ocultas de que são portadores, quase sempre se mostram na feição de companheiros
menos atrativos e desejáveis. Surgem pessoalmente bem postos, estadeando exigências ou formulando complicações. No entanto, basta às vezes trazem o coração sob provas difíceis. Aquilo que eu falei ainda há pouco, né? Aparentemente estão bonitos, belos, maravilhosos e saudáveis, mas não estão. Como ele diz, basta às vezes trazem o coração sob provas difíceis. Espancam-te a sensibilidade com palavras ferinas. Contudo, em vários lances da experiência, são feixes de nervos destrambelhados que a doença consome. Revelam-se, na condição de amigos, supostos ingratos, que nos deixam em abandono nas horas de crise, mas, em muitos casos, são enfermos de espírito que se enviscam inconscientes nas tramas da obsessão. Acolhem-te o carinho com manifestações de aspereza. Todavia, estarão provavelmente agitados pelo fogo do desespero, lembrando árvores benfeitoras, quando a praga as dizima. São delinquentes e constrangem-te a profundo desgosto pelo comportamento incorreto. No entanto, em múltiplas circunstâncias, são almas nobres, tombadas em tentação, para as quais já existe bastante angústia na cabeça atormentada, que o remorso atenaza e a dor suplicia. Não te digo que aproves o mal sob a alegação de resguardar a bondade. Olha que interessante. A retificação permanece na ordem e na segurança da vida, tanto quanto vige o remédio na defesa e sustentação da saúde. Em que pese essas circunstâncias adversas que a criatura doente nos apresenta, nós não temos que aprovar isso. Sob a falsa alegação de que, está passando problema, eu vou aceitar isso. Não. Mas aí ele vai dizer, age, porém, diante dos acidentados da alma, com a prudência e a piedade do enfermeiro, que socorre a contusão sem alargar a ferida. Ou seja, a criatura está doente, eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não posso piorar a circunstância dela com um discurso moralista, por exemplo. Restaurar sem destruir, diz o Emmanuel. Emendar sem proscrever. Não ignorar que os irmãos transviados se encontram encarcerados em labirintos de sombra, sendo necessário garantir-lhes uma saída adequada. Em qualquer processo de reajuste, diz o Emmanuel, recordemos Jesus que, a ensinar servindo e a corrigir amando, declarou não ter vindo à terra para curar os sãos. Semana brilhante, né? Nós precisamos entender que tanto em nós como no próximo,
o acidente da alma, os acidentados da alma, precisa apenas de uma breve réstia de luz, uma pequena réstia de luz, com a qual se pretende espantar a treva da desorientação. Porque quem está no estado de profundo adoecimento da alma, que é um profundo acidentado da alma, seguramente está num estado de trevas. Não há luz que ilumine a consciência. Aos irmãos em sofrimento, ofereçamos o bálsamo da compreensão, da escuta fraterna. Muitas vezes essa criatura, tudo o que quer é ser escutado. Do abraço fraterno, o abraço físico, mas que é para além do corpo físico, é aquele abraço acolhedor. Ofereçamos ajuda material quando necessária, mas acima de tudo, da sublime compaixão. A sublime compaixão, aquela compaixão que Jesus teve por Judas. Porque Jesus, quando estava nos últimos instantes, nos últimos segundos da sua crucificação, prestes a morrer, a desencarnar, quando chega aquele anjo solitário, tão bem descrito por Humberto de Campos, na obra Estante da Vida, o que é que Jesus pede ao anjo? Que ajude Judas, que acabara de suicidar-se. Compaixão. Compaixão para com alguém que ficou gravemente acidentado na alma. E em que pese a circunstância que envolveu Judas e Jesus, o Mestre amado pede para que aquele anjo solitário socorra Judas, que tinha acabado de suicidar-se. Para as doenças do corpo, as vacinas e toda a tecnologia médica de diagnóstico e tratamento. Para as doenças da alma, a caridade como prevenção e a resignação vitoriosa como remédio. Esperando ter contribuído para o entendimento deste assunto, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.